Olá a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a Cândida Rato, que nos vai falar sobre o tema Justiça. Olá Cândida, obrigada por estares aqui connosco. Se quiseres começar por te apresentar para quem nos está a ouvir e a ver. Sim, claro, para já. Grata pelo convite e queria logo começar por dizer que falar sobre o tema da justiça, ou seja, receber este convite, fez-me logo olhar para como é que eu me sinto em relação à justiça. E imagino que quem esteja a ouvir também possa ter essa curiosidade e que toca na vida de todos. Na verdade, eu sou facilitadora, facilito principalmente processos para pessoas, seja individualmente, seja em grupos, através de facilitação de círculos, dinâmicas de grupo, pode ser projetos de empresa e, neste momento, principalmente através de mentorias individuais para pessoas que queiram, que sejam chamados empreendedores, mas principalmente pessoas que queiram viver e assumir a sua plenitude, a sua inteireza, sentirem-se livres nas decisões que fazem, seguirem os seus sonhos e acompanhar essa verdade, escutar a sua verdade, seguir a sua verdade e fazer esse processo acompanhados. E onde é que te podemos encontrar? Podem encontrar principalmente no site, mas depois também no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A minha página chama-se femeninoconsciente.pt, mas é um feminino que começa por fé, é mesmo feminino consciente. Tem a ver com o feminino de uma forma mais lata, para homens, para mulheres, e tem a ver com esta inteireza que eu falava, a liberdade de nós agirmos num lugar saudável do nosso feminino, contrabalançado com tudo o resto. Então vamos começar aqui a nossa conversa sobre o tema da justiça. O que é para ti a justiça e qual a importância de sermos justos, não é? Connosco e no mundo também em geral. Quando recebi este convite, como eu estava a dizer, surgiu-me assim uma ideia em relação à justiça. Eu não tinha pensado assim qual é a minha sensação de justiça, que é que a justiça pode ser realmente algo ligado às nossas crenças, aos nossos valores, ao nosso bem-estar. E eu sinto, no meu caso, no meu bem-estar, e eu senti que tem a ver com, pode ser individual, mas tem a ver com aquilo que eu quero no mundo. Ou seja, é um pouco o colher aquilo que eu semeio. Então a justiça será mesmo aquilo que semeamos e que queremos colher de volta. Aquilo que me faz sentido a mim, que ressoa comigo e que eu coloco no mundo ou que, se por algum motivo não ressoa comigo, o que é que eu estou a ver, o que eu estou a viver, repor através desse sentido de justiça. Então sinto que é muito prático no nosso dia-a-dia. E como é que julgas que se interliga? Estavas a falar e bem nesta questão de tentarmos perceber o que queremos e aquilo que nos faz aproximar dessa plenitude, não é? Que falavas há pouco. Como é que conseguimos, através desta noção de justiça, equilibrar o que precisamente são as nossas necessidades individuais, os nossos quereres, as nossas vontades, com aquelas que são do outro, não é? Que impacto é que isso depois pode ter no outro e neste sentido de justiça mais comunitário, mais global, ou desta teia mais tão diversa que todos nós compomos, não é? Sim, é uma excelente questão, porque eu sinto que há aqui uma palavra, além da verdade que eu já falei, da plenitude, há uma palavra aqui essencial que é o respeito. Então, exatamente, se eu souber o que é importante para mim, o que eu sinto justo, cabe-me a mim respeitar isso e fazer respeitar, não é? E, igualmente, em relação às outras pessoas, há aqui uma reciprocidade. E para mim é aqui que se interliga, ainda que normalmente relacionemos justiça com a parte mais legal, não é? E social. É a parte social, mas a sociedade é constituída por cada um de nós, não é? E pelo nosso conjunto. E então sinto que há o lado pessoal, que tem a ver com os nossos princípios, os nossos valores, pode ter a ver com a família onde crescemos, mas é sempre individual, não é? O que nós, enquanto indivíduo, criamos e que pode mudar ao longo do tempo, não é?
E depois como é que nós pomos isso em ação? De facto, era o que dizias, não é? Muitas vezes ouve-se a palavra justiça e automaticamente leva-nos para esse lado mais prático ou mais legal. E de facto também há aqui, julgo eu, uma dimensão de uma justiça que pode até ser emocional, não é? E estavas a falar nas famílias, até nas dinâmicas familiares ou em relações que temos com os outros, às vezes sentimos essa questão da justiça, não é? Não nos sentirmos correspondidos ou não sentirmos que temos a atenção e o afeto que o outro tem, ou seja, gerar esse desequilíbrio, não é? Muitas vezes o difícil é precisamente criarmos esse equilíbrio nesta balança da justiça, não é? Exatamente essa questão do equilíbrio que se aplica a tantas coisas. Eu gostava de propor um exercício para quem nos está a ouvir também poder conectar isto, não serem assim conceitos só abstratos. Boa, pode ser. Vamos a isso. Então, quero propor um exercício para quem nos está a ouvir, de conectarmos aqui por uns momentos com a nossa memória e podemos respirar fundo, só para trazer um pouco mais de presença, e recordar uma situação injusta na nossa vida que nós tenhamos experimentado, ou uma situação em que me senti injustiçada. Encontrar esse exemplo prático da nossa vida e ir a esse lugar da memória de como é que isso me fez sentir, como é que isso te fez sentir, que emoções é que despertou. E ir mesmo a esse lugar, que não está a acontecer agora, que é uma memória, e perceber como é que mexeu dentro, não é? O que é que isso influenciou em mim. E depois de encontrar esse lugar, e convido quem seja mais visual a ir buscar essa imagem, quem seja mais de escrever pode escrever ou verbalizar. E depois de ir a esse lugar, perceber o que é que poderia ter feito a diferença. Se era ter conseguido olhar de outra forma, alguém ter trazido uma palavra diferente, alguma ação que eu pudesse ter feito ou que alguém pudesse ter feito, depende do contexto em que a situação aconteceu. E pode ser, sim, Núria, como dizias, numa situação de interação familiar, ou com amigos, no trabalho, na rua, enfim, em qualquer contexto que tenha surgido nessa situação. E o mesmo podemos fazer do outro lado. Mas talvez possamos deixar esse outro exercício mais para o fim. Ótimo, eu acho que isso é uma reflexão para quem estiver disposto a fazer e mergulhar neste exercício é super importante porque para já leva-nos de volta a sítios onde normalmente pela intensidade que criam não queremos permanecer ou não queremos voltar, não é? E depois obriga-nos aqui a um exercício de conseguirmos identificar precisamente que emoções é que surgem. Ou seja, quando eu me sinto injustiçado, não é? Que emoções é que surgem e porquê é que surgem. É ótimo, obrigada por teres partilhado esse exercício. Não sei se queres dar assim mais algum exemplo, algumas dicas. E a dizer que nós com este exercício podemos até perceber facilmente, pode ser uma questão de segundos ou de reflexão, em que lugar é que isso nos colocou. O lugar de vítima, não é? Um lugar de superioridade, de inferioridade, de impotência, ou pelo contrário, da ação, de ir lá. Pode ter trazido raiva, medo. É por isso que vamos aqui ao que é que se sentiu. E o que é que nos levou a agir. E porque para termos o respeito e a escuta que a justiça pede, e já vou aprofundar essa questão da escuta, precisamos também de nos conhecer, de nos colocar. Eu sinto que há muitas coisas da sociedade, como estamos a falar aqui de justiça, que é um pilar, base, que nós pomos para fora, não é? Há uma instituição que cuida, há alguém que rege, mas nós estamos aqui a falar até de coisas do dia a dia
dos nossos direitos, dos nossos limites, do nosso bem-estar, dos nossos recursos, e há aqui coisas que ninguém pode fazer por nós, não é? Então, se nós conseguimos identificar numa situação de injustiça como é que nos sentimos e como é que agimos perante isso, temos aqui uma escolha que pode fazer toda a diferença no próprio rasto da justiça que nós estamos a criar no mundo, à nossa volta, para nós e à nossa volta. Por exemplo, perante uma situação em que eu me sinto injustiçada, e pode ser, sei lá, uma coisa... pode ser desde estar numa fila e alguém passar à frente. Estava a pensar nisso, que engraçado. Sim. É bastante... Já vê-se todo o tipo de reações numa situação tão simples, entre aspas, ou comum como esta. E nós temos aí logo duas escolhas, ou podemos não ter, mas pronto, há quem reaja simplesmente, não consegue lidar com este género de coisas. Há quem consiga observar e nem faz nada porque não se quer chatear. Há quem vá lá, não é? E vá dizer, olha, não é? Não, eu estava primeiro. E nesta interação também não sabemos como é que outra pessoa vai interagir com isso. Pode não ter reparado, pode ouvir e reajustar. Então é aqui que nós vamos criando este registro e também esta memória do que é a justiça. Eu estudei a legislação na universidade e ao longo do tempo às vezes tenho que ir lá. Até já tive que escrever legislação. Normalmente é uma coisa aborrecida, mas aquilo é para aplicar em coisas práticas. E é feito por pessoas, não é? E para pessoas. E quando há uma situação legal, e eu acho isto interessante, porque quando há uma situação legal que... Eu sou da área de ambiente, estudei muito de ambiente, e ambiente não havia uma memória legal coletiva há uns anos atrás, não é? Portanto, surgia uma situação de ambiente e não havia um registro de como atuar naquelas situações. Então é preciso criar de novo, ou recriar, e ir mudando, ajustando. E assim é connosco, porque isto depois vai criando uma memória. Então, se nós ao longo da nossa vida deixarmos sempre que nos passem à frente numa fila, cada um de nós pode ter formas diferentes de lidar com isso, mas até pode ser uma coisa que fica aqui, que vai reverberar quando chegamos a casa, explodirmos com outra coisa qualquer, ficarmos com uma sensação de injustiça ao longo do tempo, e pode vir situações de infância, enfim, não quero ir pela psicologia, mas às vezes há coisas que são muito simples, nós percebemos como é que estamos, expressar, e aí a responsabilidade nossa é de trazer isso, e depois o que acontece a seguir já não é tanto responsabilidade nossa, mas não ficarmos numa situação de impotência e podermos realmente ser co-criadores do que é a justiça que nós queremos à nossa volta. E é por isso que eu digo que é aquilo que semeamos e que queremos colher de volta, para mim é a melhor definição de justiça do que nós podemos criar para nós. Queres aprofundar essa questão da escuta? Estavas a falar da importância da escuta. Sim, grata. Bem, para mim, a escuta, e quando eu me assumo como facilitadora, começou quase como um hobby. Na verdade, a questão de facilitadora foi quando eu descobri o formato de círculo enquanto prática ancestral, mas trazida para os dias de hoje. Então eu sigo uma prática que é o Way of Counsel e sinto esse lugar como muito poderoso. Eu, na verdade, foi depois da adolescência que eu comecei a aprender e a comprometer-me com a escuta, porque eu sentia que todos me deviam escutar, não é? Típico da adolescência, da infância. Depois, quando percebi que o mundo não girava só à minha volta, percebi que também, pela reciprocidade, era bom praticar a escuta, e tenho aprendido imenso. A justiça, por si só, também tem a ver com criar aqui um caminho, como falamos, não é? Um caminho comum, vá lá, direitos comuns, gestão dos recursos, dos nossos limites, o tal respeito. Então, é preciso escutar todos os lados. Há diferentes perspectivas. E é aqui esta questão de nos escutarmos a nós, mas só temos a nossa perspectiva, não é? Escutar o outro lado, escutar o contexto global. Estamos aqui até a falar de gestão de conflito, ou pode ter a ver com a gestão de um conflito, de interesses, de perspectivas. Então aqui a escuta, se nós partimos para esse lugar, sem sequer saber como é que nos sentimos e o que é que nós realmente
queremos, como é que nós podemos repor a justiça para nós. É uma escuta no sentido da autenticidade e da nossa verdade, e para mim, na minha vida e no meu trabalho, é sempre para aí que eu quero ir, porque eu sinto que é mais simples, quando nos relacionamos num lugar de verdade, temos a coragem de o expressar e vamos criando essa conexão connosco, com as outras pessoas que estão à nossa volta, nos contextos em que estamos, e assim sendo aquilo que cria o nosso bem-estar, que foi aqui como começámos até a conversa. Acho que tocaste em vários pontos essenciais. Não sei se queres deixar assim uma mensagem final para quem nos está a ouvir e a ver, neste sentido da justiça e da responsabilidade e da escuta, da reciprocidade, o que sentires assim como uma mensagem de fecho. Eu gostava, antes disso, de trazer aqui um cartoon, não sei se depois podem pôr a imagem, mas enfim, trazer um cartoon que me marcou muito, que ilustra o que eu acabei de dizer, que é do Calvin and Hobbes. E então, aquela típica cena de o Calvin quer fazer alguma coisa, que o pai não está interessado em que ele faça e diz-lhe que não, ou comer a sopa, enfim, aquelas cenas típicas, e diz-lhe que não, é ele lidar com o não. E ele diz-lhe, mas porquê eu não percebo? E o pai diz-lhe, a vida é injusta. E há aquele silêncio, não é? Que ele fica a marinar essa informação e depois ele diz, ok, então porquê é que não é injusta a meu favor? Exato. Eu acho isto brilhante, porque obviamente nós estamos aqui a falar de uma justiça que, e esta é a minha mensagem, que respeite o que é o meu bem-estar, os meus limites, os meus recursos, o do outro, não é? O dos outros e do planeta. Eu acho que é muito maior, não é? Tudo aquilo que nos sustenta e que nos permite interagir de uma forma saudável uns com os outros. E isto é progressivo, não é? Podemos ir aprendendo, é a verdade do momento, muitas vezes. Mas então é isto, assumirmos a forma de estar que respeita a vida, que respeita os outros, que respeita estas diferentes perspectivas, nomeadamente a minha. Pegando no que falei ao início, se nós fazemos parte da sociedade em que estamos integrados, então há o eu, não é? O tu, o nós e toda essa envolvente a respeitar. E quando isso está equilibrado, na tal balança da justiça, estamos no mundo que nós queremos viver. Mensagem forte no fim, muito boa. Queres repetir onde é que te podemos encontrar? Sim, podem-me encontrar através do meu nome, Cândida Rato, e da página Feminino Consciente, que é feminинoconsciente.pt. No Instagram está o meu nome, Cândida Rato _mentora. Obrigada, Cândida. Foi ótimo ter-te aqui e há muito para absorver. Foi uma mensagem linda e bonita e que faz todo o sentido, não é? Portanto, obrigada. Muito grata também e pronto, precisamos escolher muito daquilo que nós queremos experienciar. Sim. Também. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a falar sobre outros temas com outros convidados. Subscrevam, partilhem, comentem. Até já!